Salve, fiel torcida, salve nação corintiana, sextou, muita informação do Corinthians para vocês. Tem o Corinthians se aproximando de um acerto bilionário pelos direitos de transmissões da TV. Tem o Corinthians também se reforçando no mercadão da bola. O Corinthians está contratando um lateral esquerdo, um goleiro e um meio-campista. Tem o Wesley, que pode estar de saída para a Itália. Tem o Thiago Salazar trazendo mais novidades sobre a invasão da torcida no CT e no Parque São Jorge. Olha, essas e outras a partir de agora no canal Alerta Corinthians para vocês, tá bom? Mas antes da gente assistir, deixa aquele like maroto para fortalecer o canal. Se você for novo por aqui, clica no botão aqui embaixo e se inscreva agora, canal Alerta Corinthians. Aqui é tudo sobre o Timão. E sem mais demora, vamos reagir então à Gazeta Esportiva com o Thiago Salazar trazendo novidades quentinhas do Corinthians e o Cereto atualizando pra gente com as principais notícias do Corinthians desta sexta-feira, hein? Tem muita coisa importante nesse vídeo, fica até o final pra você não perder nada, tá bom? Dá só uma olhada, fiel. Enfim, fica essa guerra de narrativas entre o técnico Antônio Oliveira e o presidente Augusto Melo. A verdade é que o Corinthians contratou o Hugo Souza, goleiro do Flamengo. O Hugo Souza já está contratado, vem para disputar a posição com o Matheus Donelli num primeiro momento. Num primeiro momento ele foi contratado para ser o titular do Corinthians, né? Mas o Matheus Donelli está muito bem, foi muito bem nos últimos 3 jogos, então o Hugo Souza vem para disputar a posição com o Matheus Donelli. Tem também interesse o Corinthians no Juan, zagueiro do Sassuolo da Itália, zagueiro revelado pelo Grêmio, Sassuolo da Itália, tem interesse na contratação do jogador, do Juan. Tem interesse na contratação do Charles, meio-campista do Midland, da Dinamarca. Tem interesse na contratação do Charles. E tem interesse na contratação do Christian Borja. Christian Borja, que é lateral esquerdo, jogador colombiano, jogador que está no Braga, de Portugal. O Corinthians manifesta, portanto, o interesse no Borja, colombiano, lateral esquerdo, que está no Sporting Braga de Portugal. Acontece que o Corinthians precisa de um lateral esquerdo. O Hugo é o único lateral esquerdo praticamente do Corinthians. Tem o Bidu, que fez o gol no último jogo, mas que não inspira muita confiança. E o Palácios está machucado, está fora da temporada. Então o Corinthians precisa da contratação de mais um lateral esquerdo. O Corinthians, que além de um lateral esquerdo, vai tentar a contratação de volantes, vai tentar a contratação de atacantes, vai tentar a contratação de zagueiros, o Corinthians de goleiro, ou seja, o Corinthians vai tentar a contratação para praticamente quase todas as posições. Mas, segundo Augusto Melo, 4 contratações para serem titulares. Jogadores que vão chegar e vão ser titulares. Eu confesso que eu não conheço o colombiano, o Borja. Se vai chegar para jogar, eu não sei da qualidade do jogador. Resta saber, então, se é bom jogador ou se não é bom jogador. Bom, o Corinthians acertou um contrato bilionário dos direitos de televisão, tá? Bilionário. 1 bilhão e 100 mil reais. O Corinthians acertou, decidiu fechar com a Liga Forte União para a cessão dos direitos de TV para os próximos 5 anos, 2025 a 2029. Quem trouxe essa informação em primeira mão foi o blog do Macedo. O acordo agora será levado ao Conselho de Orientação do clube, o CORE. E a informação do Marcão da Fiel é que tem reunião hoje à noite do CORE. Vai ser levado para o CORE para apreciação do contrato que vai render ao Corinthians 1 bilhão e 100 mil reais. 1 bilhão e 100 mil reais dá o período de 5 anos, dá 220 milhões de reais por temporada. 220 milhões de reais por temporada. E mais um detalhe, o Corinthians terá um adiantamento de 150 milhões de reais por assinar esse contrato. Um adiantamento de 150 milhões de reais. O Corinthians está precisando de dinheiro. Então, esse valor será efetivado pela XP Investimentos, assim que o acordo for sacramentado pelo Corinthians. Para fechar o acordo, então tem que passar pelo CORE, Conselho de Orientação, que precisará aprovar os moldes acordados.
Ao todo, então, o contrato prevê a receita de 220 milhões anuais aos cofres alvinegros. É um belo de um acordo. O Corinthians não queria assinar um acordo menor do que fosse o acordo do Flamengo. Dizia que só ia assinar um acordo se fosse nos mesmos moldes do acordo do Flamengo. E eu não sei exatamente qual é o acordo do Flamengo, quanto o Flamengo ganha, quanto deixa de ganhar, mas deve ter sido mais ou menos na mesma faixa do acordo do Flamengo, 220 milhões de reais por ano, e o Corinthians vai receber uma antecipação de 150 milhões de reais para pagar as dívidas e também para ajudar na contratação de reforços. Bom, e o patrocinador master, né? Como é que está essa questão do patrocinador master? O Corinthians já tem um acordo encaminhado com o novo patrocinador master, a uniforme do clube. A parceira em questão ainda tem o nome mantido em sigilo, mas se trata de uma casa de apostas renomada no Brasil, ou seja, o Corinthians será patrocinado por mais uma casa de apostas. O valor fechado pelo Corinthians fica pouco acima dos 100 milhões anuais. É o valor fechado pelo Corinthians. A informação foi publicada inicialmente pelo jornalista Marco Belo e está confirmada pelo canal do Cereto. Desde a saída da VaideBet, que estampou o espaço entre janeiro e maio, o Corinthians recebeu diversas abordagens para uma nova parceira no uniforme. Uma delas no começo de junho, chegou a ficar muito próxima de um acerto, mas acabou vetada pelo compliance do clube. Pessoas próximas ao presidente Augusto Melo chegaram a sugerir que o clube buscasse outras alternativas além das casas de apostas. Só que as cifras oferecidas pelas empresas desse segmento, porém, ficam muito acima de outras possibilidades do mercado. Ou seja, as casas de apostas estão pagando muito mais do que as outras empresas estão pagando. E tem um detalhe também, o Corinthians ele está querendo estabelecer algumas cláusulas no contrato para fechar com essa casa de apostas. Por exemplo, ele quer uma garantia de 12 meses para fechar com essa casa de apostas, uma garantia de pagamento de 12 meses, para que não aconteça o que aconteceu com a VaideBet, que rescindiu o contrato depois de 3 meses. O Corinthians quer uma garantia de 12 meses para fechar com esta futura casa de apostas. O Corinthians está muito próximo de fechar o contrato do patrocínio master. Agora é uma questão de paciência para que o Corinthians feche esse novo patrocínio. Bom, e o Wesley? Será que vai mesmo para o Napoli da Itália? Será que vai mesmo para a Europa? O Corinthians, segundo o jornalista Paulo Vinícius Coelho, o Napoli estuda pagar 60 milhões de reais pelo Wesley, atacante do Corinthians. O Napoli da Itália estuda pagar 60 milhões de reais dá 10 milhões de euros. Está muito abaixo do que o Corinthians pretende para vender. O Corinthians pretende para vender 30 milhões de euros. A multa rescisória do Wesley é de 50 milhões de euros, quase 300 milhões de reais. Mas é evidente que o Corinthians trabalha com a possibilidade de vender por menos. O Corinthians trabalha com a possibilidade de vender por 30 milhões de euros. E o Napoli da Itália, segundo o PVC, oferece 10 milhões de euros. 10 milhões de euros, algo em torno de 60 milhões de reais. Abaixo do que o Corinthians pede. Então, por esse dinheiro, dificilmente o Corinthians vai vender. O Wesley, que também tem proposta do West Ham da Inglaterra, tem proposta do Borussia Dortmund da Alemanha e do Bayer Leverkusen da Alemanha. Resta saber para qual time o Wesley vai nesse meio de temporada. Dificilmente o Corinthians vai conseguir segurar o Wesley, né? Tá dizendo que vai tentar segurar, tá dizendo que não vende por abaixo da multa, mas o Corinthians está precisando fazer dinheiro e o Wesley está caindo de produção, então dificilmente o Corinthians não vai negociar o Wesley para algum clube da Europa nesse meio do ano. Se pintar proposta, certamente o Corinthians irá negociá-lo. Continuando com as informações do Corinthians para vocês, o Corinthians está acertando aí a contratação do lateral esquerdo Christian Borja, que joga no Sporting Braga, Esporte Clube de Braga, de Portugal, né? O jogador tem 31 anos, lateral esquerda, atua também como meio
e também como zagueiro, mas a posição principal dele é a lateral esquerda, né? É um jogador que tem 31 anos, colombiano, e despertou o interesse da diretoria do Corinthians. O Corinthians fez uma investida e, segundo o jornalista Thiago Fernandes, né, estaria tudo certo entre as ambas partes. Corinthians aí, até então, o jogador é até aguardado já em São Paulo para fazer aí os exames médicos e assinar o contrato brevemente. O Corinthians que está aí à procura de reforços no mercado da bola. Corinthians continua na zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, ligou o sinal de alerta, muita pressão em cima do Augusto Melo e também da comissão técnica do Corinthians. Augusto Melo foi até fez uma reunião com a Gaviões da Fiel forçadamente, né? A Gaviões da Fiel, membros da Gaviões da Fiel, invadiram o CT e o Parque São Jorge na última quinta-feira e também quiseram invadir aí a sala do Augusto Melo. Augusto Melo até vazou um vídeo dele mostrando aí que já tinha um patrocínio já no pente, já para o Corinthians. Então o Corinthians aí, o Augusto Melo segue trabalhando em busca de receitas, em busca de reforços. E o Christian Borja deve ser aí oficializado nas próximas horas. Lateral esquerdo, 31 anos. Corinthians também tem interesse no Hugo Souza, outro jogador que já está perto de ter um acerto com o time do Corinthians. E o Charles, que atua na Dinamarca, tem passagem pelo Internacional e pelo Ceará aqui no Brasil. Então o Corinthians está procurando aí reforços no mercado da bola. O presidente prometeu, né, também 4 reforços de peso. Vamos aguardar, né? Por enquanto tá vindo o lateral esquerdo, o goleiro e o meio campo. Eu gostaria de ver atacantes nessa equipe que o Corinthians precisa, né? Mas vamos dar um tempo aí para Augusto Melo. A janela só abre dia 10. O Corinthians precisa realmente aí ir para cima nas contratações para reforçar esse elenco, né? Para não passar aí uma vergonha maior no Campeonato Brasileiro. Fiel, essas foram as notícias do Corinthians de hoje. Peço humildemente que você deixe seu like, se inscreva no canal. Hoje é sexta-feira, sextou, então tome cuidado. Você que vai sair, vai curtir aí, beba com moderação. Você que vai ficar em casa, Deus abençoe você e seu familiar. Todos que estão aí na rua, né? A família de vocês, o amigo de vocês. Bom final de semana para todo mundo. Deus abençoe cada um, tá bom? Muito obrigado pela audiência. Tamo junto. Forte abraço. E vai, Corinthians!